Pessoal, estamos aqui para mais uma TPC do Programa Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem de Matemática. Pode passar. Então, nós temos aqui alguns combinados, né? Durante a TPC, que se precisar se colocar, se manifestar, levantar a mãozinha, ficar sempre com o microfone desligado, caso queira se posicionar, levanta a mãozinha e aí sim abre o microfone, câmeras desligadas para otimizar também a conexão, né? Pode passar. Bom, então nós vamos trabalhar com a sequência de atividade 3 e a nossa pauta formativa, então, é a quinta. Aqui nós temos os links do Caderno Aprender Sempre, tanto do Fundamental como do Ensino Médio, né? Bom, então a pauta geral. Vocês terão a visão do percurso formativo dos professores, que foi a retomada dos objetivos da transmissão de etapa, né? Nós faremos essa retomada rapidamente. A retomada dos objetivos da transmissão de ano série. E depois, começaremos com a sequência de atividade 3, trabalhando suas relações com as sequências de atividades anteriores e considerações sobre sua aplicação. No final, teremos o questionário, né, que é a atividade avaliativa da TPC, que a gente disponibiliza através do link. Bom, então, os objetivos na transmissão de etapa, lá do Centro de Mídias. Na sequência de atividade 3, localizar os seguintes aspectos: identificação e aplicação das medidas para as diferentes grandezas do cotidiano, estudo das frações e seus significados, parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, estudo da porcentagem e sua aplicação em probabilidades, identificação e classificação de sistemas lineares com duas equações, ângulos internos e externos de polígonos, progressão geométrica e a função exponencial. Aí lá na transmissão dos anos finais, que é a transmissão de ano, nós temos os seguintes objetivos. No sexto, trabalhar com situações problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume em diferentes contextos. No sétimo ano, reconhecer e aplicar conceitos, propriedades, procedimentos em contextos que envolvam as frações e seus significados como parte de inteiros, como resultado da divisão, a razão e o operador. No oitavo ano, identificar e aplicar conceitos, propriedades, procedimentos em contextos que envolvam porcentagem e probabilidade, tanto a clássica como a frequentista. Nono ano, resolver algébrica e graficamente sistemas de equações do primeiro grau, classificando-os em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Lá na transmissão da série do ensino médio, os objetivos da primeira série: calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Segunda série: conhecer as características principais das progressões geométricas, sabendo aplicá-las em diferentes contextos e compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita e saber calculá-la. Na terceira série, conhecer as características principais das progressões geométricas e associá-la à função exponencial de domínio natural. Bom, então a pauta da escola, que é a pauta que nós vamos desenvolver hoje, ela tem o seguinte objetivo: reconhecer a necessidade de estabelecer conexões entre os conhecimentos matemáticos construídos para consolidar a aprendizagem dos estudantes. E aí nós vamos então iniciar hoje com as sequências do ensino médio. Hoje nós teremos a participação do professor Wellington, que é o professor facilitador da Escola Antônio Figueiredo Navas. Eu vou fazer a introdução da primeira série e o Wellington vai dar continuidade na segunda e na terceira, ok? Bom, então aqui na sequência de atividades da primeira série, nós fazemos uma retomada desde a primeira, que é resolver e elaborar situações problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau redutíveis à forma ax mais b igual a 6, fazendo uso das propriedades da igualdade. Lá na sequência de atividade 2 da primeira série, o objetivo foi reconhecer e aplicar conceitos e propriedades de números racionais na representação fracionária e na decimal e de números irracionais. E agora, na sequência de atividade 3, o objetivo dessa sequência é calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Para estabelecer essas relações
entre os ângulos internos. A sequência, ela traz um trabalho com mosaicos. E aí nós vamos trabalhar, então, a atividade 2 das aulas 1 e 2. Nessa aula, o objetivo dela é identificar a possibilidade de pavimentar o plano utilizando apenas polígonos regulares, estabelecer relações entre ângulos internos de polígonos regulares na construção de mosaicos e ladrilhamentos. Então, olha só a atividade que a gente trouxe. Construindo um ladrilhamento. A arte do ladrilhamento ou pavimentação consiste no preenchimento de um plano por figuras sem superposição ou buracos. Veja alguns exemplos de pavimentação. Como exemplo, ele trouxe uma calçada, né, que está toda pavimentada com pedras portuguesas, né, formando aí uns mosaicos. E aí, para introduzir esse conceito, lá no anexo 1, dentro dessa atividade, lá no finalzinho do Aprender Sempre, dentro desse anexo eu tenho alguns polígonos regulares para que o aluno desenvolva a sua pavimentação e a partir disso ele consiga entender, né, a parte geométrica real e o ideal dentro da matemática, porque ao olhar esse exemplo desse calçamento, dessa calçada, por exemplo, o aluno pode falar assim, professora, mas olha, se tem que ser sem superposição ou buracos, ali eu já estou vendo que tem furinhos, né, entre eles, tem quebradinhos, tem os vãozinhos entre as pedras, então, né, não tá tão certinho assim. É isso mesmo, o aluno ele precisa perceber que, se tratando de geometria, eu tenho a geometria do mundo real e eu tenho a geometria ideal, que é o que nós trabalhamos em matemática, né? Então, para isso, eles vão fazer essa atividade montando com seus polígonos regulares, que está lá no anexo 1, e podendo enxergar essas regularidades, né, entre os polígonos, tá? E agora, então, eu passo a palavra para o professor Wellington. É com você, Wellington. Em diferentes contextos, e associá-los a pontos da reta numérica e reconhecer o número irracional e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Beleza. Resolver, na sequência de aprendizagem 2. Resolver e elaborar situações-problema, envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo e demonstrar o teorema de Pitágoras. Já foi trabalhado. E a situação de atividade 3. Conhecer as características principais das progressões geométricas, sabendo aplicá-las em diferentes contextos e compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita e saber calculá-la. Pois bem, nós temos que observar que todas essas sequências de atividades... Oi? Tá ouvindo? Sim, Wellington, é que alguém deve ter aberto o microfone. Eu peço para que todos desliguem, tá, pessoal? Para não atrapalhar a formação. Nós temos que observar que todas essas sequências de atividades, elas estão relacionadas. Uma está sendo relacionada com a outra para poder chegar ao outro ponto. Então, professor Isadeli, o próximo slide, por favor. Beleza. Então, antes de nós, quando nós estivermos presentes em sala de aula, o que nós temos que fazer diante dessa aula, aula 3 e 4? Primeira coisa é apresentar os objetivos da aula. Nós temos que apresentar os objetivos da aula aos estudantes. Para que nós vamos apresentar os objetivos? Para que o aluno tenha a ideia do que vai ser trabalhado e do que nós vamos desenvolver com eles. Então, esses objetivos sempre ficam registrados num canto da lousa, tá? Deixa registrado, para que ele possa ir acompanhando a sequência de desenvolvimento da atividade. Então, nessa aula, nós teríamos que determinar, o aluno, né, tem que conseguir ver que ele vai trabalhar em cima de encontrar a razão de uma PG, dados 2 termos consecutivos. Ele vai ter que compreender, ele vai buscar a compreensão do significado do termo geral de uma PG, que é o objetivo, e, por fim, aplicar a fórmula do termo geral de uma PG em contextos físicos e geométricos. Ótimo. Uma outra possibilidade de trabalho também no início da aula é você
um diálogo com os alunos, pedir para que eles falem, né, sobre o que sabem acerca da progressão geométrica, sobre função exponencial, a sua importância, né, a importância da progressão geométrica, das funções exponenciais na vida cotidiana e em outras áreas do conhecimento. E, nesse ponto, nós vamos cair em cima da atividade das aulas 3 e 4, que é a atividade 1 da página 46 do caderno do aluno, que ele fala sobre fractais, tá? E o triângulo de Sierpinski. Aqui eu vou aproveitar e vou fazer um complemento, que é com relação à formação que nós tivemos hoje. A formação que estava terminando agora há pouco, o professor que estava ministrando a formação, ele fala muito sobre os fractais. Então, ele falou sobre os fractais, que é uma atividade que também já está no caderno dos alunos, acho que do primeiro ano do ensino médio, se não me falha a memória. E ele traz uma ideia bem interessante. Ele faz a seguinte pergunta: como que nós, né, aproveitando a ideia do fractal, explicando o que é o fractal, né, porque nós precisamos buscar o conhecimento do que são os fractais, por que nós não podemos também aproveitar que estamos entrando na Semana da Consciência Negra e falarmos um pouco para os alunos, até mesmo a pedido de pesquisa, sobre os fractais africanos? Que ele entra, né, de acordo com uma interdisciplinaridade dentro, tá, da Semana de Consciência Negra. Isso é uma dica que ele deixou e eu gostaria de compartilhar com vocês em cima dessa aula aí da 3 e 4, tá? Mas vamos lá ler o enunciado. Os fractais são formas geométricas que possuem padrões que podem se repetir infinitamente, mesmo que pertençam a uma área finita, e podem ser divididos em dois tipos: os fractais geométricos, que são aqueles que se repetem constantemente em padrão, e os aleatórios, que são produzidos através da tecnologia. Quando ele fala da tecnologia, ele fala de alguns softwares. Dentre esses softwares, ele fala do GeoGebra. Se você for pesquisar no YouTube, algum tutorial de como construir o triângulo de Sierpinski usando o GeoGebra, você vai encontrar vários. A gente tinha até pensado em fazer uma demonstração aqui, mas fica muito extenso, né? Porque o processo é bem lento para que a gente possa detalhar ele com mais cuidado. Então, o foco fica em cima do trabalho em cima dos fractais, né? Fazer essa associação. E uma coisa nessa atividade 1 é que nós temos que ter em mente o seguinte: nós devemos buscar a identificação e o reconhecimento. Essa atividade, ela tem como objetivo levar os estudantes a investigar a fórmula do termo geral de uma PG. Através da problematização de contexto geométrico. Esse contexto geométrico, aqui no caso, ele envolve o quê? Envolve os fractais, né? Tá bom? Fractal, no caso específico, o triângulo de Sierpinski. Então, nós temos 3 figuras, figura 1, figura 2, figura 3, tá? E nós vamos, em cima dessas figuras, trabalharmos com 2 coisas. Nós vamos fazer com que o aluno trabalhe com a ideia da tabela, nós vamos ver a tabela na sequência, né? E trabalhe com a representação gráfica. Então, professora Isabelle, o próximo slide, por favor. Nesse slide, olha bem, nós temos 3 atividades: atividade A, atividade B e atividade C. Atividade A: complete a tabela de acordo com o padrão que você identificou na sequência acima. Então, quando nós olhamos a sequência que está apresentada aí, do triângulo de Sierpinski, nós temos posição da figura, número de triângulos vermelhos. Posição da figura: posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Até a posição 3, o aluno ele consegue fazer o quê? Ele consegue contar. Porque a pergunta é números de triângulos vermelhos. Então, ele vai contando o número de triângulos vermelhos que vai tendo
ali na construção. Uma atividade interessante para ser feita aí, que dá para você fazer com os alunos, é sugerir que eles confeccionem as figuras que compõem os 3 primeiros padrões. Tá? Então, eles podem fazer em dupla ou individualmente, dependendo da quantidade, eles façam essa materialização na construção, porque o triângulo de Sierpinski, ele parte de um triângulo equilátero. E a partir do momento que eu tenho o triângulo equilátero, eu vou pegando seus pontos médios, o ponto médio de cada um dos seus lados, vou ligando e vou, como se eu fosse tirando, né? Eu vou tirar aquela parte vermelha. Quantos triângulos vermelhos sobram? Tantos. Aí eu pego o ponto médio dos triângulos vermelhos que sobraram, ligo novamente e vou tirando. Quantos triângulos vermelhos sobraram? E assim eu vou produzindo uma sequência. Tá? Então, nós vemos que na figura 1 eu tenho um triângulo vermelho, na figura 2 eu já tenho 3 triângulos vermelhos, eu retirei um, sobraram 3 vermelhos. Na figura 3 eu tenho 9 triângulos vermelhos, e assim sucessivamente. Figura 4, 27, figura 5, 81. Tá? Aí ele vai montando a tabela. Se ele faz a manipulação, ele consegue chegar a esses valores, ele já tem uma forma mais concreta e menos abstrata de identificar o que está acontecendo. No item B, construa um gráfico relacionando as 4 primeiras posições da figura com o número de triângulos vermelhos. Então, ele tem na horizontal a posição e ele tem na vertical o número de triângulos. Veja que ele vai fazer uma marcação numa malha quadriculada. Essa marcação é uma marcação pontual. Então, ele vai colocar os pontos que vão ligando ali para que ele possa ter a relação. Tá? Então, qual é o objetivo? O objetivo dessa atividade, até esse presente momento, é fazer com que o aluno, que a gente consiga induzir. Nós temos que induzir o aluno a deduzir a fórmula. Então, tudo que está constando, que vai sendo trabalhado nessa sequência, é uma indução de construção da fórmula. Tá? Então, agora nós temos a primeira participação aí no chat. Se eu estiver muito rápido, vocês podem me falar. Na primeira participação que nós vamos ter, vocês vão ajudar na nossa formação hoje, respondendo essa pergunta do item C. Esse gráfico é uma função? Se a sua resposta for positiva, se você colocar sim, você vai colocar sim e o tipo de função. Se a resposta for não, só não. Se você quiser justificar, seria bom também, tá? Então, se sim, que tipo de função é? Se não, por que não é, tá bom? Quanto tempo a gente pode deixar, Natália? Acho que uns 5 minutinhos. 11h14, 5 minutinhos. Beleza. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazendo a leitura, tá, Wellington? Beleza. Natália? Oi? Posso responder falando? Eu não tenho... Claro. Continuo, tá? Pode sim, Fátima. Sim, ela é uma função. Ela fica em pontos porque trabalhamos com números naturais. Isso. Tá bom? Beleza, muito obrigada. Mais alguém? Tem professor respondendo já que sim, é uma função exponencial. Sim, exponencial. Função exponencial. Vamos lá. Nós estamos agora com 81 professores aqui, pessoal. Vamos participar. Sim, função exponencial. Até agora só temos sim. Função exponencial. Sim, exponencial.
função exponencial. Até agora, todos que colocaram que sim, que é uma função exponencial. Exponencial a partir de 3. Exponencial. Nenhum não até agora, todos sim. E a função é exponencial. Mais 2 minutinhos. Função exponencial, 3 elevado a x. Mais alguém? Alguém discorda que não é uma exponencial? Exponencial, basta observar a curva dos pontos. Mais uma professora concordando que sim, é uma exponencial. Wellington, todos que colocaram aqui no chat, colocaram que sim, que é uma função, né? O gráfico representa uma função e o nome da função é exponencial. Nós não tivemos nenhum não. Acredito que se você quiser continuar, acho que podemos. Temos aqui uma colocação de uma professora que colocou sim, né, que é 3 elevado a x menos 1. Pessoal, acabou o nosso tempo. Wellington, pode continuar. Muito obrigada pela participação. Wellington, seu microfone está desligado, tá? Desculpa, Natália. Desculpa, pessoal. Realmente, foi muito boa a interação. Era o que era esperado, né? E realmente, a lei de formação dessa função, ela é base 3 elevado a x menos 1, tá? Então, a relação, a lei de formação é essa mesmo, tá correto? E em cima disso, a gente tem que pensar o seguinte: nós respondemos de acordo com o que nós estamos habituados. Agora, qual seria a nossa reação, né, diante de algumas possíveis respostas que esses alunos poderiam nos dar? E, em cima disso, nessas possíveis respostas que a gente pode receber, eu vou pedir para a professora Isabelle passar para o próximo slide, por favor. Aí nós temos possíveis respostas dos alunos. Será que nós paramos para pensar em cima disso? Será que nós, quando nós olhamos o problema, quando nós olhamos essa situação, que é uma associação, a dedução de uma fórmula em cima de um padrão geométrico, com a construção de uma curva exponencial, né, em cima de um conjunto dos números naturais. Imagina se nós tivéssemos essas 4
possíveis respostas. Vamos supor que isso possa acontecer. Primeira resposta de aluno. Não é uma função, porque só aparecem uns pontos soltos no plano cartesiano. Segunda possível resposta. Não é função, porque usamos apenas números naturais para indicar a posição e a quantidade de triângulos. A terceira é uma função. Falta só traçar uma curva passando por esses pontos. A quarta é uma função, mas seu gráfico é formado apenas por pontos, porque trabalhamos com números naturais. Tá? Vejam que aqui, em cima dessas 4 possíveis respostas, isso vocês podem também compartilhar, se quiser colocarem no chat, qual que é aquela que a gente mais, aquela que está mais de acordo com o que a gente espera? Desculpa, eu acho que não fui bem claro. Todas essas possíveis respostas, elas podem aparecer. Todas essas possíveis respostas, elas podem aparecer. Só que a que de fato nos interessa é a 4. Se essa resposta número 4 aparecer, né? É uma função, mas seu gráfico é formado apenas por pontos, porque trabalhamos com números naturais. Vejam que o foco aí é no número. Nós temos foco no número, tá? No conjunto dos números naturais. Nós estamos trabalhando com a sequência, né? Em cima de regularidades, tá? Então, tudo junta para que a gente possa o quê? Listar e ir trabalhando. As sequências que vêm, as atividades que vêm na sequência, vão amarrar tudo isso, tá? As atividades que vêm na sequência acabam amarrando toda essa estrutura que nós temos aí, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, Wellington. Só para fechar esse aqui, e a gente já ir para o terceiro ano do ensino médio, então cabe destacar que trabalhar em cima dos fractais, né? Então, explicar para os alunos os fractais, as suas regularidades, o seu padrão geométrico, também destacarmos, aproveitarmos que adentramos a Semana da Consciência Negra e poderíamos também trabalhar em cima de uma pesquisa em cima dos fractais africanos, aproveitando a deixa da formação que nós estávamos tendo agora há pouco, tá? E sempre lembrar, o objetivo é fazer com que a gente induza o aluno a chegar e deduzir a fórmula, tá? Então, nós vamos trabalhar com essa estrutura. Nós vamos induzir o aluno a chegar à fórmula, porque é uma maneira dele concretizar o aprendizado, tá bom? Professor Isadélia, o próximo, por favor. Sequências da terceira série do ensino médio, tá? Então, nós tivemos sequência de atividade 1, resolver e elaborar situações e problemas de contagem, cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. A sequência de atividades 2, calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. E a sequência de atividade 3, conhecer as características principais das progressões geométricas e associá-la à função exponencial de domínio natural. Se nós olharmos a sequência de atividade 3, ela também está associada lá na segunda série do ensino médio. Então, uma coisa está amarrada à outra. E aqui as 3 estão interligadas. Próximo slide, por favor, professora. Ótimo. Essa daqui são as 5 e 6 da atividade 1, da página 52 do caderno do aluno. Novamente, eu destaco que a Silvia, na nossa formação, sempre fala.
você colocar o objetivo da aula, tá? Qual é o objetivo da aula? Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Então, nós estamos na aula que fala sobre função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento, tá? Uma sugestão para essa aula é que você organize suas turmas em duplas, para que as atividades possam serem desenvolvidas, mas de forma que a gente possa compartilhar as diferentes formas, né, de resposta que a gente vai obter aí. Então, sempre registrar esse objetivo da aula no canto da lousa, para deixar bem claro, tá bom? No item 1, que é o problema proposto, ele tem a proposta de verificar se o estudante conhece ou identifica a fórmula do termo geral de uma PG. Esse é o objetivo dessa questão, tá? Que já está aqui identificado no retângulo aqui embaixo. O item tem a proposta de verificar se o estudante conhece e identifica a fórmula do termo geral de uma PG. No canto superior, tem um outro retângulo, que é o que já foi sendo trabalhado e aonde nós estamos. Então, começou lá atrás, com padrão geométrico, gráfico da PG, função exponencial. Agora, da função exponencial, a gente vai partir para a dedução da fórmula geral da PG e vamos chegar na aplicação, que são as aulas 7 e 8. Tá? Aqui, o que o estudante tem que fazer? Ele tem que compreender que, em certas situações, o comportamento dos fatos não é igual para todos os casos. Então, na hora que nós terminarmos de desenvolver toda a sequência, que nós só temos uma, na hora que terminarmos de desenvolver toda a sequência, ele tem que conseguir, nós temos que conseguir fazer com que ele compreenda que, em certas situações, o comportamento dos fatos não é igual, não acontece para todos. E o intuito é deixar que os alunos eles desenvolvam os cálculos sem muita intervenção nossa. A gente não pode ficar intervindo muito, tá? Por que não intervir muito? Porque ao não intervir e deixar com que ele faça esse desenvolvimento, ele vai estar o quê? Desenvolvendo o seu raciocínio, né? E também, na hora que nós fecharmos toda a sequência com os alunos, nós temos que finalizar e comentar a diferença entre essas situações, problemas que são apresentadas aí. Então, eu vou ler com vocês a situação que nós temos aí, que é a população de peixes em um criatório cresce uma taxa de 50% ao ano. Sabe-se que a quantidade atual é de 10 mil peixes. Qual é a lei de formação que representa a quantidade de peixes desse criatório após o segundo ano? Essa questão ela é muito parecida com as suas ligeiras modificações, com uma questão que caiu na AP do segundo bimestre também, tá? Que é ele conseguir chegar à fórmula. Nesse momento que ele vai estar trabalhando em dupla, nós temos que observar o seguinte, que é bom que isso acabe acontecendo também. Pode ter aquele aluno que vai pegar e vai fazer os cálculos manualmente, tá? O que seria fazer os cálculos manualmente? Vai pegar 10 mil, vai multiplicar por 0,5, vai pegar o total, que vai dar 15 mil, vai multiplicar por 0,5 e vai chegar ao total de peixes. No segundo ano, 22.500. Só que esse é o objetivo? Não. O objetivo que nós temos é que ele consiga, dentre as fórmulas que estão aí a apresentar, identifique a correta. O que nós podemos aproveitar quando um aluno faz os cálculos? Nós podemos aproveitar se ele ainda não tem a ideia da fórmula, não conseguiu visualizar a fórmula, não conseguiu fazer a sua aplicação, nós podemos sugerir para essa dupla, ou se for feito um trabalho apenas individual, com todos, sugerir que ele faça o quê? Já que ele fez o cálculo manual, chegou a um total correto de 22.500, que ele verifique
fazendo as operações necessárias em cada uma das situações apresentadas aí, qual delas fornece o mesmo valor. E em cima disso, quando ele chegar na correta, a hora que ele conseguir identificar a correta, aquele que não conseguir chegar na fórmula, né, partir por outro caminho, a hora que ele identificar a correta, então que ele consiga demonstrar, explicar, né, ele consiga argumentar como ele chegou a essa fórmula. Por que essa fórmula, então, é a correta? Como que ele vai argumentar? Como que ele vai dizer? Por que ele chegou a afirmar, ele pode afirmar que a correta, vamos supor, aqui no caso, a correta é o item E, que é 10.000 vezes 1,5 elevado ao quadrado. Então, como que ele, após ele fazer os cálculos, ele fazendo os testes, ele viu que essa era a correta. Então, como que ele pode desmembrar essa parte que está entre parênteses, aí o 1,5, e fazer a associação dela com uma fórmula, com a fórmula do termo geral da PG. Se ele conseguir fazer isso, ele conseguir fazer essa ponte, né, conseguir escrever que é o valor inicial vezes 1 mais a taxa percentual, tá, elevado ao tempo. Se ele conseguir chegar a essa estrutura, ele conseguir pelo menos verbalizar isso, ele fala assim, é o valor inicial, eu tinha 10.000 peixes, que eu vou multiplicar na estrutura de PG, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quando ele consegue fazer essa quebra, ele já está migrando aonde? O raciocínio dele já está começando a migrar para a fórmula do termo geral da PG. São situações diferentes, mas que ele vai conseguir o quê? Afunilar e vai conseguir chegar e consolidar. Ele vai ver que existem situações diferentes, mas existe uma associação lógica em cima disso. Tá bom? Alguma pergunta? No chat não tem nada, tá, Wellington? Nenhuma pergunta. Pessoal, caso alguém queira se colocar, fica à vontade. Beleza. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Peço desculpa se eu fui meio assim, mas Nós que agradecemos, Wellington. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal, agora quem vai dar continuidade é a Isabelle, tá? Ela vai trabalhar com vocês, então, 6º e 7º ano dos anos finais. É com você, Isa. Pessoal, então vamos lá. Wellington, muito obrigado. Que Deus abençoe tremendamente a sua participação. Então, agora nós vamos falar dos anos finais, o que foi contemplado em nossa formação. Em relação ao 6º ano, na sequência de atividade 1, reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal. Trabalhou-se leitura, escrita e comparação dos números naturais. Na sequência 2, compreender, comparar e ordenar fração, como parte de um todo e resultado da divisão. E também, o que tem norteado nossas formações em todo o ciclo são as frações equivalentes. E agora, na situação de aprendizagem 3, vai-se trabalhar com medidas, grandezas de medidas. Então, com comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume em diferentes contextos. Bom, então vamos lá. Quando se fala em trabalhar com grandezas e medidas, nós já temos aquele costume nosso de nós fazermos a tabelinha, de trabalharmos com a tabela. Só que hoje nos foi apresentado algo muito interessante pela Silvia, tá bem? Uma forma muito interessante de se trabalhar com grandezas e medidas. Então, vamos lá.
Na aula 6, ele está trabalhando com o quê? Com o comprimento. Então, ele trabalha com comprimento. Transformar as medidas de comprimento. Na aula 7, ele já vai trabalhar com a massa, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com quilogramas, gramas, vamos embora. Na aula 8, eu vou trabalhar com a capacidade, com litros. Bom, aí vocês vão falar, tá, isso aí a gente já faz. É só andar com a vírgula. Transformar, eu ensino meu aluno a mexer com a vírgula. Pois bem, eis que surge algo novo. Foi novo até para nós. Eu confesso que eu nunca utilizei esse método enquanto eu dava as minhas aulas. E eu achei algo assim muito pertinente. Por quê? Porque todo o nosso sistema de numeração, nós trabalhamos com o sistema de numeração decimal. Lá nos anos iniciais, no primeiro aninho, meu aluno começa a contar do 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, eu vou para a dezena. Não é assim? Então, todo o trabalho envolvendo grandezas, ele tem que ser norteado em cima do sistema de numeração decimal. Então, olha a primeira tarja que nós estamos trabalhando aqui. A unidade. Tudo começa pela unidade. À minha esquerda eu tenho dezena, centena, unidade de milhar. À minha direita eu começo a quebrar. Quebro em 10 eu tenho décimo, quebro em 100 eu tenho centésimo, quebro em 1000 eu tenho milésimos. E é em função do sistema de numeração decimal em que ele coloca como centro a unidade, ela que decide tanto para aumentar quanto para diminuir. Então, aqui o que ele faz este trabalho? Ele compara o sistema de medida com, eu tenho aqui a medida de comprimento, não é isso? Embaixo eu tenho a massa e a capacidade. Então, eu tenho quilômetro, quilograma e o quililitro. Metros, gramas e litros. Então, essa é a unidade foco. O metro, o grama e o litro. Então, agora vamos para a transformação. Lembra daquela tabelinha? Como é que eu vou poder trabalhar isso com os meus alunos? Agora vem algo para nós muito interessante. Bom, eu tenho aqui a primeira transformação. Então, olhando sempre para a primeira tarja nossa lá em cima do sistema de numeração decimal. Eu tenho a minha unidade, que ela é o centro. Então, como que eu faço a leitura deste número? Eu faço 34 metros, porque a vírgula está na casa do metro. E 5 decímetros, ou 34 metros e meio. Mas olha que interessante agora. Agora eu quero transformar esse 34 em meio. Bom, tendo sempre, eu vou ensinar o meu aluno, eu vou mostrar ao meu aluno essa comparação, essa regularidade no sistema de medida com o sistema de numeração decimal. Se eu fizer essa associação, se eu levar o meu aluno a enxergar, acabou o meu problema. Como? Vamos ver a transformação. Eu quero transformar metro em centímetro. Bom, eu tenho 34 metros e 5 decímetros. Agora eu preciso transformar para centímetros. Nós falávamos o seguinte para os nossos alunos. E se vocês acessarem qualquer aula no YouTube, nós presenciamos a mesma fala nossa. É fácil. É só deslocar a vírgula do metro para o centímetro, que eu vou completar a casa que está faltando com 0. Pronto. Consegui transformar. Aí na formação, a Silvia nos trouxe isso aqui, ó. Não é a vírgula que anda. A vírgula não anda. Olha o que acontece. É a minha tarja que se move. É a tarja como um todo. Então, eu tirei do metro como unidade, agora eu quero que se considere o centímetro
como a unidade de medida, não mais o metro. Então, a minha tarja, ela vai andar. Eu vou deslocar a minha tarja também, da direita para a esquerda, acontece esse movimento. E como o número que eu tinha não era suficiente para chegar no centímetro, eu completei a casa do centímetro com 0. Então, eu achei isso um método incrível, tendo sempre a unidade de medida central, para que o meu aluno possa enxergar o que realmente aconteceu. O 3 continuou no decâmetro, o 4 no metro, o 5 no decímetro, mas surgiu uma nova casa, não é? Que é o meu centímetro, que passou a ser a minha unidade central de medidas. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Posso continuar? Então, vamos lá. E agora? A mesma coisa. Só que agora ele está mexendo com quilograma. Vamos mexer com a grama. Eu tenho 12 gramas e meio ou 12 gramas e 5 decigramas. Vamos ver a transformação que ele quer que eu faça. Lembrando sempre que a minha unidade central está ali, é o grama. Eu tenho 12 gramas. A unidade central é onde fica a minha vírgula. É isso que vai nortear a minha unidade central. Bom, agora eu quero transformar grama em quilograma. O que eu vou fazer? Lembrando que não é a vírgula que anda, vai ser a minha tarja que vai se movimentar. É que eu transforme a minha unidade de medida, que era grama, para quilograma. Então, a minha tarja andou. Eu precisei deslocá-la para colocar na unidade central. Tá? E é claro, para que isso acontecesse, fez-se necessário que eu completasse as demais casas ou ordens com o 0. Então, aqui eu tenho 0 quilogramas e 125 decigramas. Eu confesso que eu nunca tinha trabalhado assim. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi este movimento aonde nós trabalharíamos com filetas, aonde colocaríamos para que os alunos realizassem esse movimento e compreendesse que a unidade, ela é o centro gerador de todas as demais, tá bem? E uma vez que eu desloco para localizar na unidade, fica fácil de eu perceber o movimento e o porquê que a leitura de 12 gramas e meio ou 12 gramas e 5 decigramas passou a ser 0 quilograma e 125 decigramas, tá bem? Então, o meu aluno entende por que quando há vírgulas, como nós fazíamos antes, quando eu mudo a vírgula, eu mudo o nome. Assim ficou fácil do aluno enxergar. Quando há o deslocamento para a unidade central, passa a valer o nome da unidade central que eu considero a partir da minha transformação. Tudo bem até aqui? Pessoal, alguma dúvida? Nós evitamos colocar muitas participações que nós priorizamos hoje o ensino médio. Bem? Se tiver dúvida, levanta a mão. Se quiser participar, levanta a mão ou coloquem no chat. Fiquem à vontade. Tudo bem até aqui? O que vocês acharam deste método? Alguém já tinha aplicado? Ou alguém já trabalhava assim? Pode se manifestar. Devido ao silêncio, tudo indica que não. É isso? No chat, Isa, nós estamos com participações. O Jorge colocou que é uma boa dica. O Valdemar colocou ótimo. Então, perfeito. É algo que nós não fazíamos antes. E eu acredito que dessa forma a criança vai enxergar, o menino ele vai ver realmente o que acontece.
E isso chama-se regularidades. Eu mantenho um padrão, é o padrão de sistema de numeração decimal que ele acompanha as grandezas e medidas. Tudo bem até aqui? Isa, mais uma participação. O professor Emerson também colocando que é uma excelente dica e que ele também não conhecia. Ótimo. Pessoal, desculpa o eco, é que como a Natália e eu estamos próximas, eu teria que descompartilhar, fechar meu microfone, então vocês vão ter que aguentar um pouquinho isso aí, tá bem? Então vamos lá agora para o nosso próximo ano. Esse aqui vai dar pano, não é nem para manga, mas para vestido de noiva. Então vamos lá. Reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contexto que envolva o uso de números inteiros na resolução de problemas. Aí depois vem resolver na sequência 2, resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e múltiplo, que foi trabalhar com o MDC e o MMC. E agora, como vocês perceberam em toda a nossa formação, pelo fato de se tratar do Aprender Sempre, um programa de recuperação e aprofundamento, que se baseou no SARESP 2019 e na AP de entrada, é evidente que os números racionais tenham permeado todos os anos e séries, tá bem? E vamos continuar com eles agora. Desculpem. Reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam as frações e os seus significados, como parte de inteiros, como resultado da divisão e como razão e operador. Bom, o que acontece no 7º ano? Nessa atividade do 7º ano, nas aulas 5 e 6, na página 51, vocês vão ver ali as propriedades que envolvem os racionais, tanto em forma de decimal quanto na forma fracionária. Então, ali ele traz à presença várias propriedades para que eu possa utilizar para resolver problema. Para que o meu aluno não simplesmente decore uma atividade, ou um procedimento, ou uma dica para resolver uma situação, problema. Então, ali ele abordou o quê? A propriedade adição e subtração, tá? Que é a propriedade comutativa, da adição e da subtração, e a propriedade da multiplicação e divisão envolvendo fração. E ele detalhou essa propriedade. Mas aqui é para introduzir, é para chamar o aluno a que enxergue esta propriedade como um instrumento para que eu possa utilizar. Então, na comutativa, não importa as ordens, tá? Não importa qual ordem apareça. O resultado, nesse caso, não vai ser alterado, tá bem? A multiplicação é a mesma coisa, não altera o produto. Bom, mas para que tudo isso? Para que nós possamos trabalhar algo que é muito interessante, que geralmente nós damos regra. Inclusive, essa regra, por nós, está no próprio caderno do professor, tá? Mas hoje nós vamos demonstrar geometricamente como é que esse negócio funciona. Bom, nós vimos a propriedade comutativa. Agora eu vou pegar esta propriedade aqui do inverso. Todo número racional diferente de zero tem um inverso, ou recíproco. O inverso de um número A é 1 sobre A, certo? Então, vamos pegar a fração. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1. E quando eu multiplico o inverso, eu vou ter sempre o número 1. Isso é fundamental. É fundamental. Por que ele é fundamental? Porque para o que nós vamos trabalhar, me interessa o número 1 intensamente. Por que me interessa o número 1 intensamente? Porque na multiplicação
E na divisão, o 1, ele é elemento neutro. Ou seja, ele não interfere em nada. Ele não interfere no meu resultado. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça. Então, agora eu vou trabalhar com duas coisas. Dentre as propriedades, a comutativa, que não me importa a ordem, e eu tenho aqui o inverso e o elemento neutro. Eu vou aplicar uma propriedade para me beneficiar através do elemento neutro e eu conseguir sair numa boa da minha conta. Bom, vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas perguntas e eu quero que vocês participem no chat. Vocês podem responder 1 sim, 2 não, ou 1 não, 2 sim. Só identifica a pergunta e responda para mim. Então, eu pergunto o seguinte: dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido? E segunda pergunta: você sabia que para calcular uma divisão de frações é só fazer uma divisão por 1? Então agora eu vou dar 3 minutinhos para que vocês participem no chat. Tudo bem? Pode começar. Pessoal, pode ir colocando que eu vou fazendo a leitura aqui do chat, tá? Ó, eu vou repetir a pergunta. Dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido? O que vocês me dizem? Aí depois na 2. Você sabia que para calcular uma divisão de frações é só fazer uma divisão por 1? Vocês podem responder colocando o número. Número 1, a resposta, 2, a resposta. Vamos lá? Se alguém quiser fazer oralmente também, colocar crença ou ficar à vontade. Senão nós vamos ter que chamar por nome, né, Isa? Gente, vocês estão aí? Vocês caíram? Estão conectados? Bom, já que não houve colaboração... Ó, o cabeludo tá aqui. Ah, então fala, Ricardo. É que não tá dando para ver a mãozinha. Pode falar. Ah, é, porque na pressa já fui na voz. Tá bom. Ah, uma conversa clássica com meus alunos. Gente, vamos fazer um servicinho. Deixa eu pegar mais 2 perto de mim. Eu, você e você, 3 alunos. A gente vai fazer uma empreita. Vamos dividir em 3. E daí, quanto que vai receber cada um? 1/3. Cada um vai receber. E daí a gente faz os cálculos lá, pega um valor divisível por 3, daí mostra para eles como que a gente faz a divisão de frações. Uma coisa básica assim que eu uso com meus alunos. Tá certo, Ricardo. Obrigada. E
É interessante essa introdução da divulgação para fazer isso mesmo. Pessoal, fecha o microfone. Mas pela pergunta, quando eu falo assim, ó, dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido. E você saber que para calcular uma divisão de fração é só fazer uma divisão por 1, são questionamentos que nós nunca fizemos. E pelo silêncio, nós percebemos o seguinte: são situações que nós nunca paramos para refletir junto com os nossos alunos. Então agora nós vamos ver cada uma dessas situações. Pelo silêncio, eu percebi que é algo que nunca se parou para pensar. Tá? Então vamos analisar cada uma dessas perguntas agora. Dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido? Então eu preciso que vocês acompanhem agora cada detalhe que vai ser projetado aqui para que a gente possa conversar. E se no final tiver dúvidas, vocês, por favor, se manifestem. Então vamos lá. Fecha aí o microfone também, o microfone é aberto. Bom, então eu vou começar aqui. Como exemplo, eu quero 2/5 para dividir por 1/3. Só que eu vou fazer isso geometricamente, tá? Porque nós temos essa regrinha assim, ó. Você mantém o 2/5, troca a divisão pela multiplicação e inverte 1/3 que passa a ser 3/1. E multiplica-se, pronto, resolvi o meu problema. Tá bom. Isso é uma forma, é uma regra que o moleque tem que memorizar. Agora, se eu tivesse que demonstrar isso para o moleque geometricamente, como é que isso acontece? Eu tenho aqui. Eu peguei meu chocolate e dividi aí em 5 partes e eu tomei 2 partes. Aí ele disse o seguinte: essa daqui é a minha fração original, 2/5. De 5 peguei 2. Aí ele fala o seguinte: divide por 1/3. Bom, para eu dividir por 1/3, primeira coisa que eu vou fazer vai ser eu dividir por 3 o meu chocolate, que já estava dividido anteriormente. Eu tenho que manter porque eu estou trabalhando com o mesmo chocolate. Muito bem. Só que a minha operação de divisão diz que é para eu pegar 1/3. Então, eu vou separar 1/3. Tá aqui. Eu separei 1/3. Então, eu estou trabalhando fração dentro de fração. Eu quero saber quantas vezes 1/3 cabe aí dentro. Então, se eu olhar minhas colunas, eu vou ter 3 vezes, não é isso? Bom, até aqui tá tudo bem. Bom, esse 1/3 corresponde a quantos quadradinhos? Então, vamos lá, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1/3 corresponde a 5 pedaços do chocolate. Ah, corresponde a 5 pedaços de chocolate? Ótimo. Agora, eu vou ter que arrumar esses pedaços. Por quê? Se eu já comecei a trabalhar com 2 pedaços pintados, eu vou ter que relacionar a esse 1/3, a esses 5 pedaços que eu preciso pegar. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Dessa forma. Eu vou pegar o meu chocolate como ele estava lá no original. Quadriculei. Já está aqui na segunda parte quadriculado. Agora eu vou começar a colocar esses pontinhos aqui. Eu não preciso pegar 5 quadradinhos. Então, eu vou pegar 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5. Pronto. Isso corresponde a 1/3. Ah, eu tenho 1/3. Se você continuar enumerando, você vai encontrar mais 5 pedacinhos, que seriam 2/3, e mais 5 pedacinhos, que seriam 3/3 do chocolate inteiro. Bom, agora,
Me interessa separar estes pedaços para que eu possa enxergar. Então, eu vou separar o primeiro pedaço, o segundo e o terceiro. Se vocês repararem, todos possuem a mesma quantidade de quadradinhos, certo? Que segundo a esse primeiro 1/3 aqui, ó, eu precisava pegar de 5 pedaços, que foi o que nós fizemos. Separamos em 5 pedaços. Continua. 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Bom. Mas é tudo em função da primeira fração. Foi por isso que eu tive que pegar estes números aqui e recolocá-los numa ordem diferente na parte que já estava pintada em função da minha primeira fração. Bom, se eu olhar para este resultado, eu vou ver que aqui eu consegui 5/5, que corresponde a uma parte inteira. Neste outro pedaço, de 5 eu tive 1. E do último, eu não tive pedaço nenhum. Então, aqui, justifica-se. Se eu pegar 2/5 e dividir por 1/3, eu vou encontrar 1/5, que vai me dar 6/5. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Já haviam trabalhado geometricamente? Então, vamos lá. E agora, a segunda pergunta. Só que aqui vocês terão que acompanhar todo o quadro. O princípio que norteia toda essa atividade 2 é o princípio de igualdade, que está no 6º ano, na habilidade 14. Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Então, agora nós vamos para essa pergunta. Você sabia que para calcular uma divisão de fração é só fazer uma divisão por 1? Bom, nesses dois quadrados ele mostra que 4/2, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, apesar de alterar aqui, o resultado mantém-se o mesmo. Eu tenho frações equivalentes que no resultado serão o mesmo. O mesmo aconteceu com 1/15, bem? Então agora, isso aqui é a propriedade que nós já trabalhamos. Se eu multiplicar um número pelo numerador e o mesmo número pelo denominador, o resultado não se altera. Mas agora aqui eu vou aplicar o inverso multiplicativo. O que eu fiz? Eu peguei aquela fração que nós trabalhamos anteriormente, que foi 2/5 que divide por 1/3, e coloquei ela em pé. A operação minha. Bem? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Lembra que eu disse sobre aparecer um número 1 no denominador? Que o meu número 1 é o elemento neutro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar só para o meu denominador. O que eu tenho no denominador da divisão de fração? Eu tenho 1/3. Bom, qual fração eu preciso multiplicar 1/3 para que apareça o número 1? Então, eu vou multiplicar essa 1/3 pela inversa dela. Se eu multiplicar pelo 1/3 por 3/1, eu vou conseguir encontrar o número 1. Só que, se eu multipliquei embaixo, no meu denominador da divisão de fração, pelo inverso, que era 3/1, eu sou obrigada a multiplicar o numerador da minha fração também. Desculpa. Ai, Senhor. Espera aí, pessoal, que está desequilibrado aqui. Bom, então o que acontece aqui? Como eu multipliquei pelo inverso, vocês estão vendo aqui o inverso multiplicativo,
1/3 multiplico por 3 sobre 1. Porque vamos olhar só para o denominador, porque aí eu vou ter 3 sobre 3 e eu vou encontrar 1, que é o meu elemento neutro, que é o meu dividir. Porque qualquer número dividido por 1 dá o próprio número. Bom, perfeito, consegui achar 1. Mas eu preciso aplicar a propriedade. Se eu vou dividir embaixo por um número, para que não se altere o resultado, eu também tenho que dividir este número pelo meu numerador. Por isso que ele repetiu, ó, 3 sobre 1 está aqui e 3 sobre 1 no denominador. Então, quando eu faço a multiplicação, o que acontece? 2 vezes 3, 6, 5 vezes 1, 5. Tenho 3 sobre 3, que eu multipliquei. Eu encontrei 1, que é o elemento neutro. Ou seja, era o que eu queria. Então, aqui eu apliquei duas propriedades. A primeira, eu utilizei o inverso multiplicativo. Tá bem? E a segunda, que se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, o meu resultado não altera. E, claro, o elemento neutro, que é o meu número 1, que não altera a divisão. Tudo bem? Pessoal, agora eu passo a palavra para a Natália. Então, vamos continuar, já caminhando para o final, né? Prometo que eu não vou me estender, estarei assim bem rapidinho, né? Para não tomar o tempo de vocês. Caso passe alguns minutinhos, eu peço a paciência. Então, na sequência do 8º ano, pessoal, na sequência de atividade 3, o objetivo... Tá dando eco isso. Só um minutinho, gente. Então, olha só, lá no 8º ano, o objetivo é identificar e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam porcentagem e probabilidades. Tá? Eu não vou fazer a leitura da sequência de atividade 1 e 2 para a gente acelerar um pouquinho, tá bom? Então, o que ele traz lá na sequência de atividade 3? Uma retomada com as frações. Então, na aula 1, 2 e 3, atividade 1, ele vai trabalhar com frações aqui. Já para começar a introdução, pessoal, para as porcentagens, né? Então, ele vai trabalhar nesse primeiro momento com algumas representações dos números racionais, na forma fracionária, decimal e percentual. Então, ali eu vou chamar atenção para a atividade 2, que diz o seguinte: calcular e registrar. Calcule 1% e 10% dos valores indicados no quadro a seguir. Quando ele faz essa retomada com as frações equivalentes e na sequência já entra com um percentual, ele está trabalhando com o aluno ainda a noção de fração, né? A representação fracionária também. Então, quando ele pede ali, olha, calcule 10% de 200. Eu preciso, durante a minha aula, instigar o meu aluno a trabalhar com a fração. O que é 10% do valor de 200? Bom, então eu tenho lá a fração 10%. Se eu simplificar essa fração, eu vou reduzi-la à fração 1/10. Então, eu preciso fazer o meu aluno enxergar que 200, então, 10% de 200 é dividir 200 por 10, né? E aí o mesmo eu vou fazer com 1% do valor. O que significa 1%? 1 sobre 100. Então, 1% de 200 equivale a 200 dividido por 100. E esse movimento, eu estou trabalhando com a regularidade. Então, se o meu aluno ele entende o conceito de 100%, 50%, 10%, se ele entender o que é 100%, 50% é a metade. Então, 1 sobre 2. Aí ele vai para o 25%, 1/4, depois 10%, né? Então, eu vou conseguindo com que o meu aluno sem nenhuma fórmula, né? Mas sim, através do seu próprio cálculo mental, ele vai calculando a porcentagem dos números aí, tudo bem? Então, mais uma vez, pessoal, vocês percebem que o trabalho com o Aprender Sempre é preciso levar o aluno a pensar matematicamente, né? Desenvolver o pensamento matemático e algébrico também. Bom, a
Aí lá na atividade 4, ele continua trabalhando com essas diferentes representações, e aí ele chama atenção então para a linguagem natural desse número, para fração decimal e fração irredutível, a representação decimal e a representação em porcentagem. Então, mais uma vez, eu vou levar o meu aluno a entender, por exemplo, que 20 é o mesmo que 20%, né? Que 20 sobre 100, na fração irredutível, equivale a 1/5. E que essa mesma representação equivale à representação decimal de 0,20, que é 20 centésimos. Tá? Então, ele introduz isso, ele inicia a sequência de atividade 3 para fazer o aluno chegar até o desenvolvimento da porcentagem e depois da probabilidade. Pode continuar, Isa. Aí lá na sequência do 9º ano, na sequência de atividade 3, ele vai trabalhar com o objetivo resolver algébrica e graficamente sistemas de equações do 1º grau, classificando-os em possível determinado, possível indeterminado ou impossível. E aí eu trago para vocês uma atividade que está lá na aula 3, atividade 2. Nessa atividade, o objetivo da aula é identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações de 1º grau. Com essa atividade, ele só pede para que o aluno determine, de acordo com as retas, se o meu sistema é possível, determinado, possível, indeterminado ou impossível. Então, ele está trabalhando de forma geométrica, porém, o meu aluno também precisa associar essa representação geométrica das retas à representação algébrica, não é mesmo? Então, ali quando eu tenho as duas retas paralelas, o aluno, né, durante o desenvolvimento dessa atividade, que é só identificar, ele não pede para calcular ou para formular um sistema ou para resolver, o meu aluno precisa enxergar que quando eu tenho duas retas paralelas, eu tenho um sistema impossível. Quando eu tenho uma reta coincidente, eu tenho um sistema possível e indeterminado. E quando eu tenho duas retas concorrentes, então eu tenho um sistema possível e determinado, certo? Então, o objetivo desta atividade é para que o meu aluno associe a representação algébrica do sistema linear com a representação geométrica. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí nós tínhamos uma atividade para desenvolver com vocês. Mas, como nós estamos em cima do tempo, né, já esgotando, nós não vamos realizar, tá bom? Nós vamos colocar essa atividade lá na nossa atividade avaliativa e vocês vão responder por lá, combinado? E aí, vamos fazer uma retomada do nosso encontro, né? Então, dentro desse encontro, a gente pôde tomar contato com os objetivos das pautas de etapa e de série e também as relações entre as sequências de atividade 3 com as sequências anteriores e considerações sobre sua aplicação, tendo em vista um trabalho mais efetivo do professor em sala de aula. Bom, planejando a aplicação da sequência de atividade 3. O que foi visto sobre as habilidades e as dicas apresentadas nas transmissões de etapa e ano série escolar para planejar a aplicação da sequência de atividade 3. Então, vocês levem o que vocês absorveram, tanto lá do Centro de Mídias como da nossa formação, para as aulas de vocês. E a gente espera, sim, ajudar de coração. E aí, nós temos as nossas referências. E a atividade avaliativa. Pessoal, ó, eu vou postar essa atividade avaliativa para os professores coordenadores das escolas estratégicas apenas. Então, eu não vou colocar lá no grupo de professores de matemática, porque senão os outros professores que não estão aqui, eles vão se confundir. Então, aí, os PCs de vocês vão disponibilizar, tudo bem? E a gente vai disponibilizar também pelo ofício, depois do almoço, então fiquem tranquilos. E vocês terão até amanhã às 18 horas para responder. Bem, deixa eu só fazer um lembrete. Nós esquecemos de gravar o início da nossa formação. Então, nós vamos ter que gravar essa parte. Então, talvez, como nós vamos ter que editar os 2 vídeos, talvez demore um pouquinho para esse ofício, tá bom? Mas a gente vai fazer o possível para não demorar. E eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada pela atenção que você tem com a gente, pela participação. Mais uma vez, eu agradeço o professor Wellington, que é o professor facilitador, e a gente quer muito essa parceria com os professores facilitadores. Muito obrigada. E eu passo a palavra para a Isabelle. Pessoal,
Que Deus abençoe vocês. Wellington, obrigada. Mais uma vez foi um pouco atropelado, não é? Porque o tempo, como sempre, ele tem prejudicado um pouco a gente. E por se tratar de métodos que até então a gente não sabia como trabalhar, nós fizemos essa opção de esmiuçar, tá? Então isso se requerer um tempo maior. Mas caso vocês desejarem algo assim, ó, a gente não entendeu muito bem isso, ou precisa retomar aquilo, manda pra gente, no WhatsApp pra gente, que nós, numa próxima TPC, numa próxima oportunidade, a gente retoma se for o caso. Tá bem? Eu agradeço vocês, desejo que Deus os abençoe imensamente. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, qualquer necessidade, nós estamos à disposição. Tá bem? Que Deus abençoe tremendamente vocês. O Wellington, nós costumamos fazer uma avaliação final, depois a Natália te chama no WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um excelente dia. Beijos, fiquem com Deus. Obrigado.